Hora de falar sobre duas propostas para o Corinthians, ambas relacionadas a zagueiros. Félix Torres, que custou 41 milhões de reais ao Timão e está emprestado ao Inter, interessa a LDU. O clube equatoriano cogita comprá-lo, e essa é a única possibilidade de ter o Félix Torres nessa temporada, até porque ele já está emprestado ao Inter até o fim do ano. A opção de compra para o Colorado é de 4 milhões de dólares, a gente está falando de algo na casa dos 22 milhões de reais, era basicamente isso que a LDU precisaria gastar para comprar o Félix Torres. Jogador que é da seleção equatoriana e vai muito bem com a camisa do Inter, são 19 jogos e 2 gols marcados desde a transferência pro Beira-Rio, titular absoluto. Já André Ramalho é outro que pode não ficar. E o caso curioso é que o André Ramalho pode ir parar no próprio Internacional. O Inter está preocupado com perda de jogadores e busca pelo menos um defensor. E no Corinthians está André Ramalho, alguém que trabalhou com o Fabinho Soldado nos tempos de Corinthians. O Fabinho é hoje o homem forte do departamento de futebol colorado. André Ramalho, 34 anos de idade, somente uma apresentação nos últimos 8 jogos do Corinthians. Com o Fernando Diniz ele virou reserva absoluto. E o problema é que ele custa caro, salário perto de 1 milhão de reais por mês. Tenho certeza que se o Inter avançar nessa proposta, o Corinthians topa liberar o André Ramalho sem custos, até porque não tem nenhum sentido manter um zagueiro caríssimo que tem jogado cada vez menos. E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre Félix Torres e também André Ramalho? Algum dos dois faria falta ou você negociaria? Rapidinho, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E vamos falar muito do Coringão, porque tem notícia importante para você, torcedor corintiano, tá? Vou começar a falar do Ederson, ó, fica até o final porque tem informação importante sobre o Yuri Alberto. Vamos falar sobre o Ederson, né, volante, né, ex-Corinthians, né, que foi contratado na gestão André Sanches do Cruzeiro, é isso mesmo, do Cruzeiro para o Timão, e ele agora, né, e vendido na gestão do Duílio, ele que está, né, no Atalanta da Itália e tem tudo para se transferir para o Manchester United, tá? É um volante de 26 anos, né? O Corinthians tem direito a uma porcentagem de transferência e pode receber aí um valor até que relevante, né? Um valor milionário aí, né, em relação ao Ederson, tá? A negociação gira em torno de 40 milhões e meio de euros, né? 236 milhões aí de reais na cotação atual, além de mais 4 milhões e meio de euros em bônus por metas. O contrato, em caso de conclusão do acordo, será até junho de 2030, né? Jogador que teve passagens aí pela seleção brasileira também. Caso a transferência seja concretizada, o Corinthians terá direito a 1% do valor da operação, que representa aí 2 milhões 360 mil, tá? É pouco, né? Porque o Corinthians vai ficar apenas com a questão do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Por formação do atleta que a FIFA, né, permite. Quer dizer, o Corinthians vacilou. É por isso que eu sempre falo, vai vender um jogador, fica com porcentagem, fica com 5%, né? Se conseguir 10%, enfim. Acabou não ficando com nada, né? Essa é a situação. Vai ganhar um valor milionário, mas que não resolve a vida. Sempre bom entrar, né, o dinheiro, né? Mas, enfim, não é um dinheiro que vai resolver. Deixa o like, comente aqui embaixo. Negociação ruim na época dele, né? Do William Monteiro Alves. Ó, Armando Mendonça, meu amigo, pode estar com os dias contados no Corinthians. Um grupo de conselheiros e associados do Corinthians protocolou um pedido de afastamento cautelar do vice-presidente Armando Mendonça por conta das acusações, né? No caso do sumiço dos materiais esportivos da Nike. Os responsáveis aí pelo pedido defendem a saída imediata do dirigente e também questionam a sua conduta, né? E uma conversa aí de cerca de 40 minutos em um áudio com Marcelo Munhoz, diretor de tecnologia do Corinthians, tá? Alguns trechos aí do diálogo gravado foram destacados aí, acho que no blog do Paulinho, né? Depois vocês dão uma olhada lá. E isso tá gerando aí o pedido de impeachment, né? Do Armando Mendonça, tá? O Ministério Público denunciou o Armando Mendonça, né? Por vários crimes, né, não vou citar o nome aqui. Enfim, e agora é a gente aguardar, né? É mais um dirigente do Corinthians denunciado no Ministério Público, hein? Tá virando moda agora. Deixa o like e comente aqui embaixo. Será que André Carrillo pode deixar o Corinthians antes do término do seu contrato do final desse ano, até 31 de dezembro de 2026? Vai o contrato, né, do peruano com a camisa do Corinthians, tá? E só para você, né, entender o que está acontecendo, essa semana, né, o Paulo Guerreiro, né, que jogou no Corinthians e defende o Alianza Lima do Peru, ele tem já 42 anos, né?
e citou alguns jogadores que têm história no Alianza Lima e podem voltar para o Alianza Lima, né? Casos do Renato Tapia, né, que atua já no futebol árabe, e, né, um dos nomes que ele citou foi também o do André Carrídio, tá? Abre aspas aqui, né? Eu acho que o Renato Tapia e o André Carrídio, né, dois que estão fora do país hoje, são os que têm mais, que estão mais próximos de chegar ao Alianza Lima, né? Acho que pelas raízes deles e pelo sangue que corre em suas veias, branco e azul, seria lindo vê-los aqui no Alianza, tá? O Corinthians, vou completar aqui, né, a frase do Guerreiro. Acho que ele, Carrídio, certamente está pensando no seu clube atual nesse momento, mas todo mundo sabe que pelas suas raízes corre sangue branco e azul em suas veias. Tenho certeza de que em algum momento ele estará aqui no Alianza Lima, tá? Conquistou títulos, tenho isso muito claro. Então o Guerreiro acredita que o Carrídio volta para o Alianza Lima. Agora, a gente não sabe se volta, né, no fim do ano, quando termina o seu contrato com o Corinthians, ou antes, tá? Como ele tem um salário alto, eu fui apurar isso no Corinthians, o pessoal gosta muito dele lá no Corinthians. É um jogador que dizem que faz muito bem pro grupo, mas se chegasse uma proposta hoje do Alianza Lima, o Corinthians não, né, acho que não faria aí, né? Não seria duro aí com o Alianza Lima para liberar o Carrídio, tá? Então, se o clube peruano ir para cima, capaz que possa levar, sim, né, o meio-campista corintiano. Você acha que é uma boa? Geraria uma boa economia ou é melhor ter o Carrídio no elenco ainda? Eu quero seu comentário sobre isso. Deixa o like, comente aqui embaixo. Encerrando esse blend de informações para falar sobre o Yuri Alberto. Será que ele pode voltar para o Zenit da Rússia, de onde o Corinthians o contratou? Né, o Corinthians comprou aí 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto na gestão do Írio Monteiro Alves, cedendo aí vários jogadores para o Zenit. Essa semana, um profissional da comissão técnica do Zenit deu uma entrevista, né, à ESPN e disse que isso é conversado dentro do Zenit, né, de uma possível volta do Yuri Alberto, que é um centroavante, um jogador importante, e que eles gostam muito, né, e que isso sim é conversado lá dentro, seria interessante. Depois disso eu fui apurar, lógico, vou trabalhar, não vou trabalhar só com essa informação, né? E me falaram o seguinte, recentemente, quem deu essa entrevista é um integrante de comissão técnica, né, um auxiliar lá no Zenit, que é brasileiro, inclusive. Então, não tem muita... Pode até ter uma influência de pedir o jogador, mas não decide nada. Aí eu fui saber dentro do Corinthians e aí descobri algo importante, exclusivo para vocês. Houve uma conversa recentemente, já da atual diretoria do Corinthians, com os dirigentes do Zenit, e eles perguntaram, né, o valor do Yuri Alberto, né, caso o Corinthians queira vender aí a sua parte, os seus 50%, né, que o Corinthians detém dos direitos econômicos. O presidente corintiano Osmar Stabile colocou, né, que ele pretende, né, vender o Yuri Alberto por 20 milhões de euros, só a parte do Corinthians, os 50% do timão. E aí o Zenit achou caro, tá? Citou para o Corinthians que esse valor é muito alto. Mas, enfim, a conversa, né, ficou em aberta, né? Então, a gente pode aguardar, quem sabe, né? Não sei se o Corinthians fizer um desconto, eles ou então o Zenit fazer aí fazer uma proposta para o Corinthians, pode ser um caminho, já que o Roberto quer jogar na Europa, será que o Zenit seria um caminho interessante para ele? Eu não acho que é melhor que o Corinthians, né? Se eu sou o Yuri, eu ficaria no Coringão com certeza. Mas, já que ele falou que já deu, né, que quer procurar respirar outros ares, aí é com o seu Yuri Alberto, tá bom? Mas essa é a informação exclusiva para vocês. Houve contato já do Zenit, sim, perguntando, né, quanto custa aí, por quanto o Corinthians venderia os 50% dos direitos econômicos. Não foi à toa que o integrante da comissão técnica citou, né, que há conversas em relação a Yuri lá no Zenit, tá certo? E aí, o que vocês acham disso? Venderia? Resolveria o problema? Poderia pegar um jogador lá, hein? Um Luiz Henrique da vida. Claro que eu estou viajando aí, né? Mas, enfim, Luiz Henrique é jogador de Copa do Mundo, né? Mas, enfim, vamos aguardar, né? Deixa o like, isso aí não é informação não, tá, gente? Deixa o like, inscreva-se no canal, que vocês sabem que eu gosto muito do futebol aí, do ponta-direita e da seleção brasileira, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.